Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Island. E se você não sabe do que se trata ou nem mesmo havia ouvido falar antes sobre esse nome, aqui vai um breve resumo para você. Então Island nada mais é do que um reality show produzido pela Big Hit Entertainment, ou seja, a empresa do nosso querido BTS. Então o BTS irá sim ganhar novos irmãos, porque a Big Hit vai debutar um novo grupo e provavelmente muito em breve, porque o reality começou dia 26 de junho e tem seu último episódio previsto para o dia 18 de setembro. Então é certo que após esse período o grupo já debuta. E na minha opinião foi uma boa, na verdade uma ótima jogada da Big Hit, pois sabemos que o BTS está aí para ir para o exército e não sabemos o método que a Big Hit vai usar, se vai todo mundo de uma vez ou se vai cada um no seu respectivo tempo, mas é certo que eles vão, e mesmo que não vão todos de uma vez, seria a alternativa menos dolorosa, assim dizendo, o grupo continuar com alguns desfalques, mas sabemos que um grupo desfalcado não rende o mesmo que o grupo completo, mesmo ele sendo o BTS. E se o grupo então for todos, então será bem pior, porque a Big Hit não terá onde se apoiar. Infelizmente, o que eu vou dizer agora, acho que muita gente concorda comigo, não é só uma opinião minha, mas o TXT não tem alcançado todas as expectativas que colocaram neles. Então, se eles forem todos uma vez, se o BTS for todo de uma vez para o exército, a Big Hit não terá muito onde se apoiar. E o lançamento de um novo grupo é uma ótima jogada, principalmente por ser um grupo que vem de um reality. Pois um grupo que vem de um reality já tem uma aceitação melhor do público, porque o público já está habituado com os membros. Então, acompanhando toda a sua trajetória, suas lutas, tende a ter aquela empatia pelo grupo e o pessoal acaba se apegando sim aos membros. O Island também, um dos grandes destaques é a inovação que ele vem trazendo, pois desde a forma de sua estrutura física até a forma com que o grupo está sendo formado, as eliminações, é tudo inovador. É claro que eu não acompanhei muitos outros realities, esse eu confesso que é o primeiro que eu acompanho em tempo real. Eu já havia visto do Stray Kids, também o No Mercy do Monsta X, só que eu vi depois que o grupo debutou, então não é a mesma emoção. Em tempo real, esse é o primeiro. E pelo que eu vi de outros realities, não só desses dois que eu assisti, está sendo muito inovadora a forma com que eles fazem as coisas, pois os meninos ficam confinados em uma casa, é como se fosse um Big Brother. Você pode até entrar lá no Weverse e ter câmeras ao vivo para você assistir o que eles estão fazendo naquele determinado momento, e também a forma de eliminação. Então os produtores raramente eliminam pessoas, só agora nas últimas rodadas que eles estão mais ativos nesse ponto. Quando começou o programa, havia 23 garotos inscritos e eles foram divididos entre Islands e Grounds. Então, o Island é a casa grande onde eles têm todo o conforto, eles podem usar acessórios, eles podem dormir lá, eles podem usar todo tipo de sala de treino. Já o Ground, eles não podem dormir lá porque não tem estrutura para isso, é apenas uma sala de treino e no máximo eles têm uma mesinha com umas cadeiras lá. As roupas que eles usam são todas pretas, eles não têm nada disponibilizado para eles, ao contrário do Island. Então o pessoal que entrou no Island, eles formaram um grupo de 12 e o Ground formou um grupo de 11. E as pessoas que estão no Island serão as pessoas que irão passar para a próxima fase. Porém, isso fica alterando. Então, se você não é bom o suficiente, você corre o risco de perder seu lugar no Island e de um Ground te substituir. E foi assim nessa primeira fase, e agora iniciará a segunda. Então, os 12 Islands continuarão. Aí que entra a votação global, porque foram 3 eliminados para o Ground, justo pelos próprios companheiros. Então, as votações no Island, na maioria das vezes, eles eram eliminados pelos próprios concorrentes. Na maioria, os produtores não interferiam de uma forma direta, só agora na última que eles interferiram e votaram em 3 pessoas para serem eliminadas. Então, dos 12 sobraram apenas 6 e o resto aguarda no Ground para a votação global, que encerrou agora na sexta-feira. Então, depois dessa votação, mais 6 que estão no Grounds serão os escolhidos pelo mundo, que todo mundo votou. Eu também votei e eu vou falar um pouco depois dos meus favoritos. E eles acabaram subindo agora para o Island e formando novamente um grupo de 12, que será o grupo definitivo do reality.
Os 11 que estão no Grounds, infelizmente, agora serão definitivamente eliminados. E a segunda fase seguirá assim, então podemos prever aí fortes emoções. Então, pessoal, agora eu vou comentar sobre os participantes que eu gostaria que ficassem na competição, que são os meus favoritos. Eu gostaria de falar de todos, mas vocês sabem como que eu falo demais. Só a introdução aí eu levo minutos para fazer. Imagina se eu fosse falar dos 23 candidatos. Então eu escolhi apenas os meus favoritos, que eu vou falar um pouquinho de cada um, porque que eu gosto deles agora. Ah, e sobre os produtores também. Então tem uma equipe de produtores que faz as avaliações, quando é uma avaliação mais séria, igual agora na final da primeira fase, eles precisaram interferir, é claro, porque nem sempre os membros vão ter uma avaliação justa, por questão de afinidade e vários outros motivos. E os produtores agora precisaram interferir. E eles também que fazem as avaliações de ponto médio para saber como que as equipes estão e também para dar dicas. E quem fica responsável por essa parte, na maioria das vezes, é o Ren e o Zico. E é claro que tem os produtores da Big Hit também, mas os dois acabam fazendo a parte mais ativa, assim dizendo, e tendo mais contato com os meninos. Mas então, indo para os meus participantes favoritos, o primeiro de que eu vou falar é o Hisug. E eu acredito que esse é uma das certezas que debuta, porque o menino é muito competente e é uma expectativa muito grande nele, até mesmo dos produtores. E também ele tem uma torcida muito forte, pelo que eu vi, inclusive eu também estou torcendo por ele. Ele age como se fosse o líder da equipe, porque na maioria das provas eles precisavam de alguém para ser o líder e normalmente era a pessoa com mais habilidades no canto ou na dança. E na maioria das vezes, então, foi o Hisug que acabou assumindo essa função. E ele leva muito jeito. Eu acredito que se ele chegar a debutar, ele será então o líder do grupo, porque pela sua experiência já dentro do Island e também por levar tanto esse papel assim, ele se encaixar perfeitamente nesse papel de líder. Se vocês assistirem ou se já assistiram, vocês vão perceber logo nos primeiros episódios que aconteceu aí um pequeno contratempo e ele acabou se sacrificando em prol da equipe. E é isso que um líder faz, acaba deixando seus interesses próprios em segundo plano para visar a questão da equipe. Então, essa pessoa é a minha primeira aposta e também um dos meus favoritos para o debut. O próximo é o Ki. O Ki já é mais main dancer, então o foco dele é maior na dança. Ele é um dos que mais treinaram também e um dos mais velhos. Então ele também, assim como o Hisug, ele tem uma forte torcida para ele e fortes expectativas também. Nessa última prova ele não foi tão bem, ele estava com a garganta um pouco machucada e por ele ser o centro, assim dizendo, ele não foi muito bem, mas quem acompanhou desde o início o reality vai perceber, já percebeu na verdade, quem pretende ver vai perceber que ele é muito competente sim, e ele provavelmente também debuta. Então se o Ki também não debutar é outro que o meu semblante vai lá no chão, porque há uma forte expectativa em torno dele. O próximo é um dos que mais me chamou a atenção. A primeira vez que eu vi eles fazendo a intro lá do Island, a primeira prova, eu falei, esse precisa debutar, porque eu quero ouvir mais essa voz. Porque a voz dele realmente é muito doce, tem uma leveza. Ele passa uma emoção na voz dele, e essa foi a característica que mais me marcou nele, que é o John Won. E como eu disse, ele tem uma voz muito boa, mas o forte dele ainda é a dança. Quando eu vi a prova dele dançando, eu falei, gente, esse menino ele precisa debutar. Então, acredito que os produtores considerem ele muito também, porque na última prova ele foi dos que obteram uma das maiores notas. E eu acho que nem tanto pelo talento. É claro que ele tem talento sim, mas eu acho que pelo fato dele ser tão determinado e dar tudo de si. Então ele estava com dificuldade na prova, mas acabou treinando e se superando e acabou conseguindo a maior nota de todos. Então essa também é um dos meus favoritos para o debut. O próximo, de longe, é o meu favorito e é o Jay. Então, a princípio, o Jay parece o típico encrenqueiro, aquele que não segue muito regras e que vive seu próprio estilo, mas ao pouco, quando você vai conhecendo ele melhor, vai prestando atenção nele, você percebe o quão determinado e o quão esforçado ele é. Então, se comparado com os três que eu citei antes, ele não é tão talentoso assim. É claro que ele é talentoso, mas comparado aos três, ele não é tão forte assim. Porém, ele faz tanto para se superar a si mesmo, não focando em superar os outros, mas sim em superar
os defeitos dele, em superar as limitações dele, que ele acaba chamando até mais atenção. E como eu disse, ele é meu preferido de longe. Ele foi um dos que mais me chamou a atenção por causa dessa personalidade dele mesmo. Eu achei muito bonitinho que nas provas finais estava todo mundo focando no individualismo, porque era uma competição de sobrevivência realmente. E ele acabou deixando um pouco ele de lado e ele acabou ajudando todo mundo que precisava dele, que pediu ajuda dele. E isso também eu vejo nele um senso de liderança semelhante ao do Hisugi, talvez até mais, porque o Hisugi é como se fosse um líder nato. Mas há um ditado que fala que algumas pessoas já nascem com um talento e as outras acabam desenvolvendo ao longo do tempo com um trabalho esforçado e essas podem ser até melhor. E nisso, o talento nato eu já vejo no Hisugi e o Jay é como se fosse a pessoa que desenvolve o talento, porque ele foi um dos únicos que passou para a segunda fase de primeira, que foi rebaixado pro Ground. E a princípio no Highlander, quando ele estava, que ele foi rebaixado, o líder era o Hisugi. E quando ele chegou no Ground, não tinha ninguém para liderar, ele assumiu a responsabilidade, assumiu a liderança e ele fez até melhor do que o Hisugi havia feito. Ele fez o que ele precisava fazer e viu que o outro tinha feito de errado e tentou melhorar. Então eu achei isso muito positivo. E eu vou passar pro próximo, porque eu tô fazendo muita propaganda dele e vocês vão pensar que tá falando sobre Kel Bias. Então o próximo, pessoal, é o Jack. O Jack também é um dos que eu mais gosto. Logo no primeiro episódio, quando eles não tinham nem entrado no Highlander já, eu achei ele tão legal, porque ele foi um dos únicos, acho que por causa dele ser também australiano e não ter tanto essa personalidade de coreano, de não fazer contato com os outros, ele começou a falar com os membros, tentar fazer amizade. Isso me chamou tão atenção que eu já comecei a torcer pra ele a partir dali. Só que eu falei, e se ele não for tão bom? Porque, se eu não me engano, ele foi pro Ground primeiro. Aí eu pensei que ele poderia não subir pro Island, mas ele me surpreendeu que ele era muito bom. O foco dele também é dança, mas ele também canta bem. E ao longo do reality, ele foi se desenvolvendo, ele tinha um pouco de dificuldade no princípio, mas ele foi tão determinado que ele conseguiu melhorar suas capacidades e se manter no Island. O Daniel é o McKnight dos McKnights, então eu disse que o John Won era um dos McKnights lá do Island, mas o Daniel é o McKnight oficial. Aqui na nossa idade, se eu não me engano, ele tem 14 anos. 14 ou 15, eu acho que 14. Eu vou deixar aí. Mas ele é tão novinho, mas mesmo assim ele se mostra tão maduro ao tomar as atitudes dele. E a atitude é o que não falta pra ele, pois muitos dos grounds não tinha tanta confiança quando os produtores iam lá. Eles não nem falavam quando eles perguntavam e ele era um dos únicos que respondia. Então, mesmo sendo o mais novo, você vê que ele tem atitude pra debutar e pra ser um idol. O próximo tá aqui. O Taki faz parte também do time japonês, então ele é um dos japoneses lá do reality. E eu achei bonitinho porque logo nos primeiros episódios ele falou que ele queria ser igual o Suga. E como vocês devem saber, dia 14 o BTS vai lá no Island e eles vão fazer uma participação. E eu queria muito ver esse encontro dos dois. E infelizmente o Taki ainda não passou, está aguardando o resultado da votação oficial, né, dos globais. E eu queria muito ver esse encontro. E o Taki também é outro dos McKnights, que ele também é bem novinho, só que ele também é bem maduro pra idade dele. Maduro, assim, em questões de confiança e de saber lidar com toda essa pressão. Mas ele é tão inocente, assim dizendo, parece realmente uma criança. E como tá aqui, então, fechamos aí a minha lista de candidatos favoritos. Se vocês estão assistindo, deixem aqui nos comentários pra quem vocês estão torcendo. Se não estiver assistindo também, corre lá, dá uma olhadinha pra ver o que tá acontecendo, porque o reality tá muito bom e eu acredito que quando esse grupo debutar, vai ser uma das apostas do ano, com certeza, porque, como eu disse, a estrutura tá maravilhosa, a forma como tá sendo apresentado tá sendo muito boa, é muito inovador, e eu acredito que vai ter boas repercussões. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!